E aí, gente, hoje vamos estar falando um pouco sobre o absolutismo francês. Nas outras aulas, vimos a consolidação e formação aí do sistema absolutista, suas características principais, como que se deu a formação desse sistema político, econômico na Europa Ocidental, quais eram as suas características e os pensadores que influenciaram esse novo momento da Idade Moderna na Europa Ocidental. Hoje a gente vai estar falando do absolutismo no contexto francês, especificamente da França. A França foi a representação maior do que era, né, o absolutismo. Vai ter os grandes reis que representam como um todo o sistema absolutista. Então, quando fala-se de absolutismo e seu maior apogeu, seu maior alcance, lembra-se, né, se direciona ao Estado francês. Então, aqui a gente vai ter algumas características importantes para que haja consolidação do absolutismo. E quais são elas? Desmilitarização da nobreza. A nobreza, desde a Baixa Idade Média, ela vem perdendo poder significativo. Então é interessante para que os reis, né, no processo aí de formação das monarquias nacionais, de centralização política, ele utilize, né, o monopólio do uso da força. É concentrado nas mãos do rei e ele faz com que haja uma centralização militar. Então, a nobreza ela vem perdendo o seu poder e o rei ele consegue ter esse monopólio na formação de exércitos nacionais. Então, a gente tem essa concentração aí militar na figura do rei. Além disso, tem o controle do clero. Lembra da igreja que ela vem perdendo poder na Idade Média? Então, no sistema absolutista, para que haja consolidação de um Estado absolutista, o rei deve estar acima do clero. Isso a gente viu também na aula passada. E o desenvolvimento do capitalismo comercial. A gente tem o comércio como recurso aí financeiro do Estado e baseado nas articulações da burguesia. Então, o capitalismo comercial, né, o capitalismo primitivo na sua primeira fase, através do sistema que norteia tudo isso, que é o mercantilismo, faz com que haja o desenvolvimento do comércio, uma Europa baseada nos recursos financeiros do comércio liderados pela burguesia comercial, com práticas protecionistas, com todas aquelas características do mercantilismo, né? Exportar mais que importar, as relações coloniais, a produção manufatureira. Então, são essas três características que fazem com que haja a formação de um Estado absolutista. E isso aconteceu, né? Aconteceu de fato na França. Vamos ver como é que se deu esse processo. A gente vai ter que voltar um pouquinho até a Baixa Idade Média para ver o desencadeamento da formação das monarquias nacionais. Se vocês estiverem um pouco perdidos nesse momento, eu recomendo que revejam a aula de monarquias nacionais europeias do território francês. Eu coloquei nessa aula da Inglaterra e da França, e aí se vocês quiserem ver nesse momento só a da França, é importante para retomar alguns conceitos e ficar mais claro de onde está vindo esses reis que eu vou falar agora. Então, no processo de formação da monarquia nacional da França, que é a centralização política, a gente vai ter um momento importante, que vai ser a partir da dinastia Capetíngia. A dinastia Capetíngia foi a dinastia que veio posterior ao Império Carolíngio. Então, a gente já tem aí no começo, né, do século X e até o final do século XV, a representantes políticos, né, pertencentes à dinastia Capetíngia, que tiveram momentos importantes, articulações importantes para características do Estado absolutista. Vamos ver cada um deles. O Felipe Augusto foi importante porque no governo de Felipe Augusto, o rei Felipe Augusto, a gente vai ter vantagens econômicas que vai ser direcionada a formação aí de uma subcategoria, basicamente, que serão subvassalos, que ele vai começar a fazer com que essa categoria, né, tenha um desenvolvimento mais significativo com relação ao comércio e ao crescimento econômico do território francês.
Além disso, vai ter a questão da centralização militar. Então, é nesse momento que já começa uma desmilitarização da nobreza, e isso é importante, né, para a formação do Estado absolutista, fazendo com que esse caráter militar, esse exército, né, nacional, ele esteja vinculado ao apoio ao próprio rei, né, apoio econômico ao próprio rei. Então, são mudanças importantes que cada representante vai fazer. Já o Luís IX vai fazer com que haja a padronização de leis e moedas. Isso vai fazer com que a burguesia ela fique mais ligada, né, ao rei por conta das relações comerciais. Isso vai facilitar muito o processo de relações comerciais da burguesia. Então, a gente vai ter esse rei fazendo com que haja essa padronização. Ele foi um rei também que participou aí das cruzadas e vai fazer um movimento também que é o direito de apelo, o direito das pessoas das outras classes poderem se rebelarem, né, contra algum tipo de injustiça, essas coisas assim. Então, vai fazer esse movimento do Luís IX faz com que a burguesia esteja cada vez mais ligada ao rei. Isso é importante para um Estado absolutista. Ainda falando da dinastia capetinga, a gente vai ter a formação do rei Felipe o Belo. O Felipe o Belo eu considero que foi um dos mais importantes desse momento, porque ele vai fazer com que haja o rompimento com a igreja, conflito com a Igreja Católica Apostólica Romana. Vai acontecer um movimento que ele vai começar a tributar, cobrar impostos da igreja. Lembrando que a igreja, nesse momento, é uma das maiores detentoras de terra, tem um poder aquisitivo muito grande, e aí aparece um rei, né, nesse processo de centralização política, que fala que acha todo esse cenário, né, que considera todo esse cenário uma injustiça, e acha que a igreja deve sim pagar impostos. Então, o que basicamente o Felipe Belo vai fazer? Ele vai convocar a Assembleia com todos os estados, né, os estados gerais, o primeiro, o segundo e o terceiro estado. Lembrando, né, primeiro estado, clero, o segundo estado, nobreza, e o terceiro estado, a burguesia, camponeses. E cada estado tinha poder de um voto. E aí ele convoca essa Assembleia Geral perguntando, né, numa espécie de parlamento, e ele pergunta para esses estados o que eles consideram, né, se eles consideram que a igreja deve pagar ou não impostos. O segundo estado, que a nobreza acha que sim, vota que sim, e o terceiro estado também. Então, por decisão aí parlamentar, na Assembleia, começa a taxação de impostos, essa tributação aí para a Igreja Católica. Além de se apossar dos bens, né, ele começa a taxar o clero. Nesse momento, ocorre o que foi denominado como cisma do Ocidente. Isso está bem explicado também lá na formação da monarquia nacional francesa. Basicamente, o cisma do Ocidente divide aí a Igreja, né, coloca dois papas, um em Roma e um em Avignon. Então, a gente tem duas sedes da Igreja Católica e a Igreja, nesse momento, ela se enfraquece muito decorrente de todo esse conflito que o Felipe o Belo, né, colocou aí nesse território francês. Depois dele, a gente vai ter o Carlos IV. O Carlos IV, gente, ele é importante porque ele acabou não deixando herdeiros. Começou a partir do governo dele uma crise sucessória aí da monarquia, porque não havia herdeiros diretos aí para o trono, né, o trono francês. E lembrando que herdeiros, homens, no caso, né? E aí a gente vai ter uma crise na monarquia aí, francesa. Além disso, a disputa se instaura pelo trono francês. É nesse momento que acontece a Guerra dos 100 Anos, né? A Inglaterra ela começa a se voltar contra a França, porque ela queria, né, tinham relações comerciais muito importantes aí no norte, na região dos Flandres, lembra? Essa região muito importante é do comércio, e aí a Inglaterra tinha interesse nessa região por conta do seu desenvolvimento de lãs, e aí, a partir dessa crise já instaurada na monarquia francesa, a gente começa a Guerra dos 100 Anos. Eu também falo um pouquinho mais específico do que foi a Guerra dos 100 Anos lá na outra aula, mas aqui é importante a gente falar dela por conta do aspecto de influência absolutista que essa guerra teve.
A Guerra dos 100 Anos basicamente durou, né, 116 anos. A gente vai ter a disputa entre os reis aí francês e os reinados, as monarquias inglesas. De um lado, a gente vai ter o Felipe de Valois, que vai ser aí um sucessor eleito pelo povo francês, e o Eduardo III, lembrando que ele também tinha uma tia que era francesa e que ele queria pegar o trono francês. Acontece várias brigas, várias disputas. A França institui uma lei que não pode e vários impedimentos. Basicamente, o desfecho da guerra foi: primeiro momento, a vitória inglesa. Então, a França consegue dominar a região dos Flandres, a região de mais influência comercial, só que vai ter algumas complicações decorrentes das revoltas camponesas que vai estar acontecendo na Europa como um todo, né? Na região aí da França e da Inglaterra também. Já no segundo momento, né, eles vão dar uma trégua e vai ter toda aquela questão da instabilidade da Europa nesse momento, as crises. E aí a gente vai ter, no segundo momento, a vitória francesa. Então a França começa a ganhar por conta aí da dinastia de Valois, que começa a governar no território francês. E aí a gente vai ter o controle da França nessa região. Ela recupera o controle na região dos Flandres. A gente vai ter também os entraves das revoluções, né, das revoltas camponesas no território francês. Só que a Igreja Católica Apostólica Romana, ela vai apoiar a França por conta aí da questão do cisma do Ocidente, que já estava acontecendo. Nesse momento, a gente vai ter também a questão, gente, da Joana d'Arc. Lembra da guerreira que recebeu uma mensagem divina para participar da Guerra dos 100 Anos? Então, ela foi uma das protagonistas da guerra que fez com que levasse, nesse segundo momento, a vitória francesa. Ela liderou o exército francês por muito tempo. Então, ela consegue desenvolver uma significativa muito grande no exército e de várias vitórias e fazer com que o sentimento nacionalista da França percorra, né, e perdure aí muito tempo. Resumindo o desfecho aí da guerra, a importância da guerra para o absolutismo. A gente vai ter a derrota da Inglaterra e, com isso, um enfraquecimento do poder aí da nobreza inglesa. A gente vai ter o fortalecimento do poder real. Então o rei, né, quando sai aí, porque, né, nesse momento, por ter essa segunda vitória no território francês, eles consideram como vencedores, né? Então a gente vai ter o fortalecimento do poder real a partir do final da Guerra de 100 Anos. A gente vai ter a Igreja Católica legitimando esse poder do rei. A gente vai ter uma nobreza dependente, porque num contexto de guerra, onde um rei cada vez mais, né, financia o exército nacional, aí a nobreza vai perdendo o seu poder, então ela se torna dependente da proteção do rei, e o sentimento aí de realização de vitória, né, o sentimento nacionalista nesse contexto da França. Então a Guerra dos 100 Anos, ela foi importante por conta desses desfechos, desse sentimento, dessas mudanças, que são parte, né, posterior para a consolidação do absolutismo. E aí a gente já está na dinastia de Valois, né? A gente vai ter nesse contexto também, na dinastia, as guerras de religião. Lembrando, gente, que a França, ela não passa pelas reformas, né? As reformas protestantes. Basicamente, a gente tem as reformas na Suíça, no Sacro Império Romano Germânico. E na França em si não acontece a reforma, mas a gente tem grupos protestantes, grupos católicos que estão no conflito desse embate, né, entre católicos e protestantes. Então, nesse momento, é chamada de guerras de religião. É onde a gente tem no território francês grupos pertencentes a ambos os lados e que vão lutar aí pela hegemonia, pela prática do poder. Basicamente a gente vai ter os católicos, né, pertencentes aí ao grupo da nobreza, e uma família muito influente foi a família Guise, e do outro lado os protestantes, a burguesia, eles eram chamados de huguenotes, e uma família muito influente que é a família Bourbon. Então a gente vai ter basicamente essa divisão da igreja. E aí no governo de Carlos
Nono, a gente vai tentar, ele, né, no caso, ele vai tentar manter relações com essa burguesia protestante, né, os huguenotes, só que a mãe dele, Catarina de Médici, ela apoiava a família Guise. A família Guise é uma família, né, pertencente aí à nobreza. Decorrente desse conflito entre um lado a burguesia, né, e a mãe do rei apoiando a família Guise católica, a gente vai ter um embate e um movimento que vai levar ao massacre de muitos protestantes, que foi o evento chamado Noite de São Bartolomeu. Não, nesse evento acontece um massacre, cerca de mais de 3.000 protestantes morrem em Paris por conta desses conflitos, esses poderes ligados, né, à mãe do rei e ao próprio rei, que tenta manter essa relação com os protestantes, com a burguesia. Após isso, a gente vai ter o reinado aí do rei Henrique III. O Henrique III, ele tinha alianças, né? Ele era aliado ao rei Henrique Bourbon, né? Protestante e burguês. Por outro lado, o Henrique III, ele foi o irmão do Carlos IX. E aí a mãe dele, ela apoiava o Henrique Guise, que era também, né, pertencente aí da nobreza e católico. Então, nesse momento, a gente vai ter vários combates, né, várias instabilidades aí religiosas, e a gente vai ter basicamente a Guerra dos Três Henriques. É o movimento que é característico, colocando aí o cenário, né, como pano de fundo, o cenário religioso e a instabilidade decorrente da religião no território francês. Basicamente, o Henrique III morre e o Henrique Guise também. Então, o trono fica colocado aí para o Henrique de Bourbon, o Henrique Navarra e Bourbon. Ele também foi denominado como Henrique IV e ele considera-se, né, ele é eleito aí o novo rei da França. Ele, sendo protestante, começa a ter, né, práticas aí voltadas ao protestantismo. Nisso, gente, a Espanha, que é um estado nacional que tem, né, o catolicismo muito forte, a gente vai ter conflitos diretos com a Espanha e a França. A Espanha começa a pressionar a França por conta dessas, né, interposições aí do protestantismo, e o Henrique IV, para tentar apaziguar esse momento, para tentar fazer com que não haja, né, o desenvolvimento de conflitos religiosos mais significativos do que já aconteceu, ele converte-se ao catolicismo. E é dele a famosa frase: Paris bem vale uma missa, porque ele muda meio que de lado por conta desses pressionamentos aí dos outros estados, no caso da Espanha, né, que era extremamente católica. E aí a gente tem a conversão do rei Henrique IV ao catolicismo. A gente está falando da dinastia de Bourbon, né? Então a gente começa aí o início da dinastia de Bourbon por conta do rei Henrique de Navarra e Bourbon. E nesse momento, a dinastia de Bourbon, ela que foi a responsável pelo apogeu e declínio do absolutismo. Então é a partir da dinastia dos Bourbons que a gente vai ter o auge do absolutismo e também o seu declínio. Começa com o Henrique IV, ele que, né, se transformou aí em católico, passou por esse processo de mudança religiosa. A gente vai ter a liberdade de culto dos protestantes. Então, ele viu a importância de ter um apaziguamento das questões religiosas e ele estabelece o Edito de Nantes, que é basicamente a liberdade aí de culto aos protestantes. Na França, né, a monarquia ela ainda continua sendo católica, mas os protestantes eles não são mais perseguidos. E lembrando, gente, por que ele tem essa clareza? Porque os protestantes eles fazem parte da burguesia, majoritariamente. Então é importante que o rei esteja junto à burguesia. Então essas dinâmicas políticas de apaziguamento, de liberdade de culto, elas são diretamente ligadas ao aspecto econômico e desenvolvimento do território. Então, o rei se aproxima da burguesia e consolida aí, basicamente uma paz interna. Quando a gente tem um Estado que ele
consegue, né, atingir relativamente uma paz interna, a gente vai ter a expansão externa, né, que é basicamente você começar a ter práticas de expansão de território e anexação de territórios. Isso favorece, né, dá possibilidade aí para o próprio Estado. Depois do governo de Henrique IV, a gente vai ter o Luís XIII, que tem uma importante participação no desenvolvimento das bases militares. Então, no governo de Luís XIII, a gente vai ter o desenvolvimento muito significativo das bases militares, que era essencial para que houvesse uma centralização significativa do poder na figura do rei. Quando Luís XIII ele recebe aí o trono, ele ainda é uma criança. Então, basicamente, é a mãe dele, Maria de Médici, e com o ministro que vai governar esse momento inicial. O ministro dele, o governante, foi o cardeal Richelieu. E ele era um católico. E ele que foi o responsável, gente, pela perseguição forte à oposição do rei e formar aí um embasamento bem significativo da economia, política e desenvolvimento do absolutismo na França. Então, esse ministro ele começa a ter uma administração muito significativa aos moldes aí do absolutismo. Então, ele persegue fortemente a oposição, e isso vai fazer com que haja o fechamento da Assembleia dos Estados Gerais. Então, o clero, nobreza, burguesia, eles não podem mais participar em nenhum tipo de assembleia porque ela foi fechada, configurando a não existência do parlamento. E isso é o auge assim, do absolutismo, porque você tem agora basicamente todo o poder na figura do rei, porque as assembleias dos Estados Gerais, elas estão fechadas. Isso vai fazer com que haja, né, um movimento de reprovação grande, né, que vai ser desencadeado posteriormente. Nesse momento, a gente vai ter o desfecho da guerra também dos 30 anos. Basicamente o fortalecimento aí que vai se dar da França por conta de uma rivalidade que a família Bourbon tem com os Habsburgos. Os Habsburgos, gente, são uma família que estava crescendo nesse momento muito grande, uma família que tinha muita influência no contexto europeu. Ela tinha participação hegemônica principalmente em alguns reinos do Sacro Império Romano Germânico. Tinha a Espanha como representante, né? Eles eram católicos, então tinha ligação com o território espanhol muito grande. Então a família Habsburgo ela ia crescendo significativamente em várias localidades do território europeu. E aí a França entra na Guerra dos 30 anos por conta dessas questões religiosas, por conta de questões territoriais e em reação a essa hegemonia dessa família Habsburgos. Então, são alguns fatores que levam aí à entrada da França. E quem ministra todo esse desenvolvimento da França na guerra é o governante cardeal aí, Richelieu, que era católico. Mas o conflito, por a família Bourbon ser protestante, o conflito ele se dá no campo religioso, que é os protestantes contra o catolicismo do Habsburgo. Então, o cardeal, ele entra no movimento mais contraditório. Na guerra, ele vai estar do lado dos Bourbons. Mas ele era, né, ele estava antes da guerra, pertencente aí à religião católica, ele se afirmava como católico e dá um caráter bem contraditório no momento aí do desenvolvimento do inicial da guerra, mas ele sabia a importância de combater essa família e o que a França sairia, né, se saísse vitoriosa, o que seria a significação de tudo isso para o território francês. Então a França ela vai conseguir vencer os Habsburgos, e a gente tem também, basicamente, vários países que vão ajudar também esse movimento, né? A Holanda, a Suécia, a Rússia, porque eram países que queriam, já tinham saído, né, sido independentes dessa família, e eles estavam contra a hegemonia dos Habsburgos. E o reino da Boêmia, que é um reino aí do Império, né, que foi o território aí que levou o desfecho da guerra, o reino do Sacro Império Romano Germânico ele consegue se tornar independente e a França sai vitoriosa.
Com isso é estabelecida a paz aí de Westfália, que consolida o poder continental da França. Então a França, como ela sai vitoriosa, ela sai com um enriquecimento muito grande e ela tem esse poder continental, ou seja, na Europa ocidental, é a França que agora, nesse momento, a partir da Guerra dos 30 Anos, tem o domínio do território do território europeu como um todo. Então é muito importante essa guerra para a França se fortalecer já aí no governo do Luís XIII. E aqui a gente entra no governo do Luís XIV, que foi um dos principais representantes do absolutismo. Ele é considerado também como o Rei Sol, ele é o responsável pela famosa frase, né, o Estado sou eu, e a gente tem nesse momento realmente o apogeu do absolutismo. É nesse momento que a gente tem a personificação da imagem do rei, a gente tem tudo que se volta aí à extrema centralização política na figura do rei. Então, a gente vai ter um enriquecimento muito grande da nobreza, as monarquias muito enriquecidas, muito luxuosas, a vestimenta do rei é muito importante. Então, essa representação da imagem, dessa simbologia que o rei sol, que ilumina, que centraliza o poder, é muito importante, porque foi todo esse movimento que levou, né, o apogeu no sistema absolutista. Então, ele é o responsável pela frase do Estado sou eu. No começo, ele já começa com uma guerra aí de conflitos internos, que é a Guerra das Frondas. O que eram frondas? Eram basicamente associações entre nobres e burgueses. Então, esses estados, né, eles já começam a entrar em conflito, em oposição a essa centralização aí absoluta na figura do rei. E ele consegue eliminar essas frondas, configurando ainda mais o seu poder. Com isso, a gente vai ter a consolidação interna, né, do absolutismo, a personificação do poder. Então, a gente tem a imagem do rei como a própria personificação do poder, essa construção da imagem dele, das práticas, dos hábitos da monarquia. Então, tudo fazia parte de uma centralização da importância de que se estabelecia, né, essa monarquia francesa. É nesse momento também que a gente vai ter a construção do Palácio de Versalhes. Então, são vários gastos que essa monarquia, essa nobreza, essa alta nobreza vai começar a investir. A gente vai ter a opulência muito grande, então, práticas exacerbadas de gastos. Então, é um cenário bem de centralização política mesmo do poder. O rei ele consegue controlar vários aspectos, várias instâncias aí da vida, e a gente tem o Palácio de Versalhes como símbolo nacional do absolutismo. Então, o rei ele fica fechado, né, separado da França como um todo, das grandes camadas populares, da burguesia, ele fica isolado. A sua monarquia, a alta nobreza estão isoladas, né, numa representação de poder absurda, onde eles gastam, né, sem limites, podemos dizer assim, e que, por outro lado, existem outros estados que estão cada vez mais pagando impostos, outros lados que estão cada vez mais sofrendo com esse exagero, né, de poder, toda essa questão de centralização política. Então, são momentos do território francês de extremas desigualdades. De um lado, a gente tem o auge do poder, da riqueza, a opulência, e do outro a gente vai ter a extrema pobreza, a miséria, a fome, as revoltas. Então, a gente tem basicamente essa dicotomia no território francês. Aqui é o Palácio de Versalhes, né? Então, tem toda essa formação arquitetônica luxuosa, é um espaço, né, muito visitado atualmente. Então, para a gente ter uma noção mesmo do que foi esse momento, né? O que foi esse auge do absolutismo. Aqui, ele por fora, então a gente tem toda essa distância, esse distanciamento do palácio com a sociedade civil. E é importante a gente entender isso, essa dicotomia, essa polarização do rei com relação aos outros estados, porque é nesse cenário
né, de divergência, de centralização política, que vai acontecer a Revolução Francesa. Então, se a gente entender bastante o que foi esse absolutismo, a gente consegue ver da onde veio o movimento da Revolução Francesa. Aqui é uma obra que retrata, né, a família do Luís XIV e mostra que toda a família tem o mesmo rosto, né? Todos são aí o próprio rei. E aí a gente vai ter a formação de um exército permanente, mais de 500 mil soldados, vai ter um grande peso econômico na formação desse exército também, e o ministro que vai governar, que vai ajudar a atuação do rei nesse momento, vai ser o Colbert, responsável pelo colbertismo, né, que são as bases também do mercantilismo que a gente viu na outra aula. Então, ele vai conseguir desenvolver práticas mercantilistas muito, muito significativas para a França. Vai ter avanço de colônias, vai anexar várias colônias aí no mundo inteiro, e vai ter o desenvolvimento de manufaturas, que são as bases do sistema mercantil. Como política externa, já vai ter um movimento mais levando ao desencadeamento do declínio do absolutismo, que serão as guerras. Então, a gente vai ter um movimento de instabilidade nesse momento. O alto custo de impostos pago pelos outros estados vai levar vários conflitos. Então, a gente vai ter o aumento aí da cobrança, né, como consequência de tentar conter esses conflitos, o aumento na cobrança dos impostos. Então, a gente vai ter um cenário já desencadeando para uma instabilidade, né? O rei ele não consegue ter uma articulação significativa com relação a essa política externa. As guerras, elas se dão de caráter feudal mesmo, né? Aquela anexação de terras, de territórios, e isso vai fazer com que haja um alto custo, um endividamento, né, interno, e para tentar suprir essa dinâmica, ele vai começar a cobrar ainda mais dos outros estados, principalmente do terceiro estado, que é a burguesia. Então, a gente tem uma instabilidade já sendo instaurada nesse momento. Consequências, né? Cobrança de impostos sobre a nobreza. Isso vai fazer com que haja uma crise interna muito grande, porque o segundo estado, que é a nobreza, vai ter o seu fim de isenção. Então, antes a nobreza não pagava impostos, e aí nesse momento a gente vai ter o fim da isenção fiscal total sobre a nobreza. A gente via que alguns representantes da nobreza ainda pagavam alguma coisa, mas a grande maioria não. E aqui a gente vai ter o fim dessa isenção fiscal. E, além disso, a gente vai ter, em 1865, que ele vai revogar o Edito de Nantes. Lembra o que foi o Edito de Nantes? Foi a liberdade de culto aos protestantes. E aí ele fala a famosa frase, um rei, uma lei, uma fé. E aí, quando ele revoga esse Edito de Nantes, lembrando que os protestantes, eles fazem parte também da burguesia, e ele começa um processo de imigração, né, de saída de protestantes do território francês, porque eles não admitem, né, essa revogação. E nesse momento, o rei ele vai tentar dar uma subordinada na burguesia, que vai ser a venda de títulos da nobreza. Então, a burguesia mais enriquecida podia se tornar um nobre através da sua compra. Então, ele vai tentar dar uma subordinada, fazer um movimento, né, de manobra aí com a burguesia, e essa nobreza togada são ex-burgueses que compraram título de nobreza. Então a gente já está no cenário de crise muito grande, crise externa, crise interna, a nobreza está sendo taxada e a gente já entra no começo do declínio. O Luís XIV, após, né, a governabilidade do Luís XIV, a gente já entra no governo de Luís XV, que já está todo o caos instaurado no território francês. A economia já apresenta sinais de esgotamento, há um descontentamento muito grande da burguesia, há manifestações populares, né, várias camadas, lembrando que a burguesia ela é muito dividida, né, camponeses, artesãos, pessoal do campo. Então, tem muitas divisões e subdivisões, e há um descontentamento muito grande por conta dessa formulação de opulência que foi, né, consolidada aí no governo do Luís XIV, e agora no Luís XV, né, que foi seu irmão, ele já não dá muito certo.
Nesse momento também a gente vai ter a Guerra dos Sete Anos, que foi um resultado muito catastrófico para a própria França. A Guerra dos Sete Anos foi com a Inglaterra, e aí a gente tem esse momento que vai dar um cenário muito instável e muito catastrófico para a população francesa. A França ela vai perder os territórios, vai perder vários. A França ela perde territórios, e aí a gente vai ter a falência aí de várias construções de industrialização, lembrando que nesse momento também a Inglaterra já está passando, né, vai começar a passar pela Revolução Industrial, então a gente já começa um processo de hegemonia inglesa, e a derrota francesa na Guerra dos Sete Anos foi assim essencial para que instaurasse um cenário muito difícil na França. Então, o desfecho de tudo isso, né, no governo aí de Luís XV, é uma crise econômica, o descontamento da burguesia, a fome e a miséria nas camadas populares e também o crescimento dos ideais iluministas que vão surgir já nesse momento. E aí tem a famosa frase do Luís XV que ele fala: depois de mim, o dilúvio. Então ele já sabia o que ia acontecer na França. Ele já sabia que esse cenário totalmente instável, de crise, iria levar ao movimento da Revolução Francesa. No governo de Luís XVI é que começa o movimento da Revolução, né, a Revolução Burguesa, mas a gente vê como é que se deu tudo isso. Né? A gente tem um auge através da dinastia Bourbon, do governo de Luís XIV, e o declínio, né, começando já no final do Luís XIV e se consolidando no Luís XV. Então, basicamente é isso, gente. Então, a gente viu todo esse desfecho do Estado absolutista francês, os reis importantes, as mudanças, né, econômicas, políticas. Não esqueçam que para o rei ter esse poder absolutista, ele tem que ter um exército nacional muito forte, ele tem que ter as bases aí econômicas do capitalismo comercial, ele tem que estar acima da própria igreja, o clero tem que estar abaixo. A nobreza ela foi perdendo o seu poder, mas só, né, no final aí do governo do Luís XIV que a gente vai ter o fim da isenção total da nobreza, e isso é um momento de crise muito importante, crise interna. O rei Luís XIV ele revoga o Edito de Nantes, então a gente vai ter algumas particularidades importantes para fazer com que não só a burguesia entre, né, contra o rei, mas também a própria nobreza, e depois a gente vai ver que o clero também vai estar contra o rei. Então são os estados, né, nacionais, primeiro, segundo, terceiro estado, que conjuntamente, com mais participação, é claro, da burguesia, por maior quantidade, por ter mais influência com relação ao comércio, economia e tudo mais, mas esses três estados vão estar junto aí no processo de declínio do absolutismo para que se instaure a Revolução Burguesa, a Revolução Francesa. Espero que tenha ficado claro. Bons estudos aí para vocês. Até mais.